Capítulo 86, Um golpe de filosofia. Pan Kuang era um pugilista NV.38 com alta agilidade e poder de ataque. Portanto, era quase impossível que sua inteligência ultrapassasse 50. Se An Xiao fosse realmente tão azarado e Pan Kuang tivesse mais inteligência do que o esperado, An Xiao teria tido escolha a não ser renunciar ao seu destino. A ilusão confundiu Pan Kuang, que estava totalmente despreparado para ela. Todos os ataques da ilusão poderiam causar danos reais a Pan Kuang, mas no final das contas, Pan Kuang tinha um nível relativamente alto, então ele não seria derrotado se An Xiao confiasse apenas na ilusão. Sem hesitar, o braço mecânico leve de An Xiao dirigiu-se para a virilha de Pan Kuang, que abrigava sua parte mais vulnerável do corpo. Mega carga. O poder da mecânica aumentou 30% instantaneamente e o soco acertou o alvo. O pinto de Pan Kuang explodiu. An Xiao aprendeu esse movimento depois de observar uma série de fitas. Ele derivou esse movimento lendário de A Casa Distante do Guerreiro, o Terceiro Crepúsculo. Assim que o movimento fosse ativado, até os céus tremeriam. An Xiao não teve tempo de olhar as mensagens na interface. Ele precisava fazer uso do período em que Pan Kuang estava distraído pela ilusão para causar o máximo de dano que pudesse. An Xiao ativou imediatamente o compressor de pressão na palma do braço mecânico. Sua palma passou por uma vibração repentina e uma onda de choque foi enviada. O sangue vazou da pele de Pan Kuang, e um triângulo vermelho sangue pode ser visto agachado de Pan Kuang. Claro, a mão direita de An Xiao também foi posta em uso. Usando o facão em sua mão direita, An Xiao esfaqueou o peito de Pan Kuang com força, sem qualquer hesitação. Pan Kuang ainda estava afetado pela ilusão e, portanto, a energia protetora que protegia seu corpo era inexistente. A facada perfurou Pan Kuang com sucesso. An Xiao então estendeu a mão para suas berserker-agles e enfiou os canos das pistolas bem onde estava o coração de Pan Kuang. Ele usou seus passos de asa delta para arrastar Pan Kuang para trás junto com ele. An Xiao disparou continuamente, e todas as balas atingiram o corpo de Pan Kuang. O sangue jorrou. Houve um som de brasa queimando a carne humana chiando. Todas as balas da revista foram gastas e Pan Kuang finalmente acordou. A dor aguda deixou Pan Kuang em fúria estrondosa e seu rosto se contorceu em agonia. Ele golpeou com força o abdômen de An Xiao. Parecia que Pan Kuang queria olho por olho. An Xiao usou sua energia para controlar a armadura retrátil magnética para se proteger do ataque. Embora ele estivesse protegido, o choque do ataque ainda deixou An Xiao pálido. Ele podia sentir uma onda de energia fria subindo até a testa e passando pela espinha. Suportando a dor, An Xiao expandiu o alcance do braço mecânico para pressionar com força a cabeça de Pan Kuang. Pan Kuang foi jogado no chão para frente e para trás. A nuca de Pan Kuang, depois de entrar em contato com o solo tantas vezes, começou a sangrar profusamente, formando uma poça de sangue no solo. Juntamente com grunhidos de agonia, Pan Kuang estava tentando desesperadamente retaliar cortando seu facão histericamente. Os golpes acertaram a armadura de An Xiao, e seu HP estava diminuindo constantemente. O estalo de 100 ventos. Pan Kuang gritou loucamente antes que sua lâmina de repente soltasse um brilho ofuscante. An Xiao ficou alarmado e recuou imediatamente. Neste momento, explosões de luz emergiram da lâmina cortadora do vento. Eles cercaram Pan Kuang como um tornado. Incontáveis marcas de corte podiam ser vistas no terreno ao redor. An Xiao sofreu um ataque frontal e sua armadura estava perdendo resistência. Este movimento tinha um raio de dano muito grande para que a armadura oferecesse proteção completa. Cada parte não protegida pela armadura ficou ensanguentada. Houve uma série de danos infligidos a An Xiao, e cada um totalizou 40 pontos. A luz da lâmina continuou a brilhar por cerca de 3 segundos antes de desaparecer. An Xiao recuou cerca de 10 metros. Ele respirou fundo. Gotículas contendo sangue e suor escorriam enquanto ele olhava para Pan Kuang. O ataque anterior deve ter consumido grande parte da energia de Pan Kuang. Além disso, o período de resfriamento para a mudança foi definitivamente longo, portanto, Pan Kuang não seria capaz de usá-lo tão cedo. Pan Kuang apoiou seu corpo com a lâmina e se levantou. Ele parecia horrível e sua parte inferior do corpo estava em uma bagunça sangrenta. Havia marcas de balas carbonizadas em seu peito e a brasa ainda queimava seu corpo, exalando um cheiro de carvão queimado. A queimação e o sangramento estavam causando danos contínuos, e ninguém poderia imaginar como seu corpo danificado parecia por dentro. O facão retrátil ainda estava preso em seu peito. Seu rosto parecia ainda mais horrível. Seu nariz estava quebrado e amassado para dentro, e seu crânio estava exposto na parte de trás da cabeça. Ele parecia um fantasma selvagem. Um fantasma selvagem. O fantasma selvagem olhou fixamente para An Xiao. An Xiao parecia alarmado. Ele estava preparado para usar todos os seus pontos adicionais para aumentar sua resistência. Esse foi outro trunfo que ele tinha. O vento uivante trouxe a areia enquanto, ao mesmo tempo, aparentemente trazia a atmosfera assassina. A cabeça de Pan Kuang caiu e ele parou de respirar. O último sinal de vida foi dizimado pela queimadura escaldante. Pan Kuang era como um camelo que foi derrubado por um pedaço de grama. Sublinhado. Você matou Pan Kuang. Ele V38. 21.000 XP ganhos. O inimigo morto estava 10 níveis acima de você. Você ganhou mais 280% de experiência no valor de 58.800 pontos. Sua taxa de contribuição individual foi de 99%. Você ganhou 58.212. 99%. Pontos adicionais de XP. Assassínio terceiro. Concluído. A taxa de contribuição foi de 99%. Você ganhou 79.200 XP. Macro.
macro 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 XP total de 158.500. Esse foi o ganho total de Anxiao com o assassinato bem-sucedido de Pan Kuang. Uma vitória contra oponentes de níveis mais altos pode gerar recompensas adicionais. Para ativar essas recompensas adicionais, o oponente derrotado precisava estar pelo menos 5 níveis acima. O XP adicional estava de acordo com as respectivas taxas de contribuição do membro de uma equipe, uma vez que a maioria das missões eram desafios de equipe. Se algum membro da equipe não cumprir os critérios mencionados, toda a equipe será privada das recompensas adicionais. Tal medida destacou a importância de uma boa cooperação, evitando a trapaça dos jogadores. Também evitou a ocorrência de freeloaders que sugavam os esforços dos outros. Anxiao finalmente relaxou e sentou-se no chão. Ele então se deitou, permitindo que os raios de sol atingissem seu rosto. Ele fechou os olhos em paz e aproveitou a calma e o silêncio após a batalha, como se todo o dano e destruição não existissem. Um pensamento de repente passou por sua mente, e ele imediatamente deu um pulo e verificou suas calças. O pequeno Anxiao em suas calças era muito bom. Ele deu um suspiro de alívio. Felizmente, o dragão adormecido em suas calças não havia sido danificado. Após um breve descanso, Anxiao começou a verificar os danos. Os níveis de resistência de todo o seu equipamento caíram drasticamente. Os explosivos de explosão retardada foram todos usados. Seu HP começou a se recuperar e o dano geral estava dentro de suas expectativas. Anxiao caminhou até o cadáver de Pan Kuang, que ainda estava em posição vertical. Ele procurou por qualquer saque e encontrou um objeto duro no bolso de Pan Kuang. Ele o tirou e descobriu que era um dispositivo de comunicação da organização germinal. Anxiao pensou por um momento e decidiu ativar o dispositivo. 10 segundos depois, uma imagem virtual do chefe da organização germinal apareceu. Gigi, vocês recuaram com sucesso. O chefe estava na metade de suas palavras quando percebeu que algo estava errado com a imagem transmitida do outro lado. Era Anxiao. O chefe mudou de expressão imediatamente e olhou feio para Anxiao. Por que você está aqui? Zero estava usando o dispositivo de comunicação de Gigi, e era evidente que a base havia sido completamente destruída. Também era muito provável que Pan Kuang estivesse morto. Você tem a audácia de entrar em contato comigo? O chefe enfurecido exclamou. Ei, não te vejo há muito tempo. Anxiao riu. Parecia estranho que Anxiao estivesse falando com ele como um amigo há muito perdido. O chefe não conseguiu pensar em uma resposta imediatamente. Então ele parou por um momento. O chefe então questionou. Onde você obteve as informações confidenciais? Esse era o maior enigma na mente do chefe. Por que você acha que vou te dizer a resposta? Anxiao respondeu Snob. Você acha que pode prejudicar o poder da organização com esses meios? Que tolo. O chefe gritou de volta. Eu sabotei 4 de suas bases. Eu posso destruir você facilmente com minhas mãos. Eu sabotei 4 de suas bases. Existem muitos executivos na organização. Você não ficará lá por muito tempo. Eu sabotei 4 de suas bases. Com muita raiva, pelo tom das palavras do chefe. Parecia que ele estava mastigando metal e cada palavra foi preenchida com a maior determinação para matar Anxiao. Não pense que será capaz de escapar de nossas garras jurando lealdade ao Star Dragon. Meus caras vão desintegrar todos os ossos e tendões em você assim que eles te pegarem. Anxiao começou a rir. Em seguida, ele jogou um beijo no chefe. Venha me encontrar, se puder. O chefe ficou completamente furioso ao ouvir as palavras de desprezo de Anxiao. Ele queria dizer algo, mas antes que pudesse, Anxiao destruiu o dispositivo de comunicação. A tela escureceu. As palavras de fúria do chefe ficaram presas em sua garganta. Ele estava tremendo de raiva. Aumente a recompensa pelo 0 para 5 milhões de dólares. A recompensa aumentou 5 vezes. Anxiao enxugou o sorriso. Provocar o chefe não era apenas um ato aleatório de entretenimento. A organização germinal foi obrigada a enviar membros à capital ocidental para encontrá-lo. Eles não iriam descansar até que ele estivesse morto. A situação parecia desvantajosa para ele, mas na verdade não era, porque Anxiao nunca quis voltar para Star Dragon. Este era o seu verdadeiro plano. Capítulo 87, o plano real. Inicialmente, Anxiao recorreu ao Star Dragon para buscar asilo temporário da organização germinal e tinha o motivo de aprimorar suas habilidades. Há muito ele planejava usar seu simulador facial como forma de escapar. Uma vez que ele tinha o simulador facial, era quase impossível para a organização germinal localizá-lo. Ele não precisava mais se preocupar em ser descoberto e capturado, o que significava que poderia ir a qualquer lugar que quisesse. Ele não queria ficar restrito a uma área onde sempre havia o risco de irritar o chefe de estado. Além disso, ele poderia enganar a organização germinal quanto ao seu paradeiro, para eles concentrarem toda a atenção no Star Dragon. Isso definitivamente não foi divertido para Anxiao. Definitivamente não. Mesmo se ele quisesse pegar emprestado a força e os recursos do Star Dragon para esmagar a organização germinal, ele não precisava mais se colocar sob controle do governo. Naturalmente, Star Dragon não confiava totalmente nele, apesar de seu tratamento amigável para com ele. Eles haviam plantado um localizador GPS extremamente discreto em seu telefone criptografado, que ele havia descoberto há muito tempo. Finalmente chegou a hora de ele desarmá-lo. Passaram-se 3 meses antes do beta aberto. Ele precisava subir de nível rapidamente e acumular mais recursos. Havia incontáveis
missões no planeta, e ele valorizava muito cada uma delas. Ele acumulou recursos suficientes enquanto trabalhava com a Divisão 13. Agora era hora de abandonar sua pretensão de sinceridade com o Star Dragon e seguir carreira solo. Ele agora poderia ir a qualquer lugar que quisesse no vasto planeta. Seus planos eram meticulosos e intimamente ligados. Aos olhos de Anxiao, seu relacionamento agradável com o Star Dragon não foi suficiente para convencê-lo a ficar em um lugar que não tinha potencial para se tornar mais poderoso. Além disso, uma vez que alcançaram a versão 2.0, até mesmo as 6 nações e a organização germinal se tornariam frágeis. Essas entidades agora eram poderosas e estáveis? E podiam lutar umas com as outras por meios abertos e secretos. No entanto, no momento em que um desastre de nível planetário varreu o planeta, eles perceberiam que seus interesses individuais eram vazios e sem sentido em comparação com a sobrevivência de toda a civilização. Seus status agora eram como bolhas coloridas voando sob a luz do sol. Eles poderiam facilmente estourar com um leve cutucão. A versão 1.0 ainda não começou. Vai durar 7 meses na vida real, o que se traduz em cerca de 3 anos e meio no tempo de jogo. Além disso, o tempo, no jogo, entre as atualizações da versão vai durar 1 ano. Isso significa que ainda estou 5 anos longe da crise dos mortos-vivos. Se um DA de crisis foi um grande desastre, será melhor para mim evitar o início disso no início da versão 2.0, que será o período mais perigoso e caótico. Isso significa que, nesses 5 anos, terei que desenterrar todas as coisas que são úteis para mim neste planeta e então encontrar uma maneira de deixar este planeta por um tempo. Anxiao estava pensando profundamente. De repente, uma nova mensagem foi mostrada na interface. Sublinhado, missão de acampamento. Destruir a base do Vale da Arquicrow. Taxa de conclusão 100%. Taxa de contribuição 72%. Você ganhou 36.000 EXP. Missão encerrada. Macro 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 macro. Parecia que o exército Slin acabou de terminar a batalha. Anxiao ficou bastante satisfeito com o resultado. Ele só teria obtido uma taxa de conclusão de 40 a 50% se não matasse Pan Kuang e sua gangue. Valeu a pena se infiltrar sozinho e plantar 2 espiões na base, o que lhe permitiu monitorar os movimentos do inimigo o tempo todo. Esta foi a razão pela qual ele recebeu uma taxa de contribuição e recompensa tão alta. Sublinhado. A missão do Camp Destroyer, da Arquicrow Valley Base, foi concluída. Você completou? Reconhecimento I. Reconhecimento segundo. Da Arquicrow Forest Assassin. Conflito direto. Assassínio segundo. Assassínio terceiro. Destruir a base do Vale da Arquicrow. Calculando estatísticas da missão. Cálculo concluído. Avaliação de desempenho. Excelente. A reputação com o Departamento de Defesa Estratégica da Star Dragon aumentou em 1120. Relacionamento atual. Amigável. 1370 a 3000. A reputação com a organização germinal diminuiu em 500. Relacionamento atual. Ódio menos 1500 3000. Você recebeu uma classificação de desempenho excelente, adicional de 50% EXP 18.000. Recompensa aleatória X1. O tipo de recompensa aleatória está sendo decidido. Macro 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 macro. Não posso acreditar que existe uma recompensa aleatória. Parece que tenho muita sorte desta vez. Anxiao ficou maravilhado. Missões em grande escala e missões em série liberariam classificações de desempenho após a conclusão. A probabilidade de uma classificação excelente gerar um prêmio aleatório era de apenas 30%, portanto, era bastante incomum. O sistema decidiria primeiro que tipo de recompensa aleatória o jogador receberia. Pode ser qualquer coisa, como EXP, equipamento, habilidades, pontos de estatísticas ou pontos de talento. Em seguida, o jogador pode selecionar as opções fornecidas na recompensa. Sublinhado. Você recebeu o tipo de recompensa aleatória, habilidade inata. Randomização. Randomização concluída. Escolha uma das seguintes opções: corpo fortalecido, HP mais 400, resistência à anormalidade mais 4%, ritmo rápido, agilidade mais 6, velocidade de ataque mais 5%, espírito fortalecido, mistério mais 5, resistência à força de vontade mais 8%. Macro 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 macro. Anxiao segurou o queixo e começou a refletir. Todas as 3 habilidades tiveram efeitos medíocres. Corpo fortalecido, aumentou os pontos de saúde. Então era mais adequado para jogadores de tanque. Normalmente, ele usava ataques de longo alcance e ainda tinha uma roupa magnética para proteger o seu corpo. Então ele não precisava de HP adicional por enquanto. Kick Passade parecia decente. A agilidade afetou muitos aspectos diferentes de ataques de longo alcance, incluindo precisão, taxa crítica e velocidade de movimento, etc. Essa habilidade poderia aumentar potencialmente a produção de ataque em 8 a 10%. Espírito fortalecido, só era útil para magos e videntes. Anxiao então optou pelo ritmo rápido. Sublinhado.
Você ganhou uma habilidade inata, Kiki Passade. Macro 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 macro. Anxiao olhou para sua interface. Ele ainda tinha 12 estatísticas não atribuídas que ganhou ao subir de nível. Ele então adicionou todos eles à inteligência. Sua inteligência era agora sua estatística mais alta, ficando em 88 pontos. Houve aumento de 1,8% no QST classe A, queda do germinal. Embora não parecesse um aumento significativo por enquanto, Xiaoan sabia que os ganhos potenciais futuros seriam muito maiores, pelo menos 10 a 15% a mais, porque Dark Crow Valley Base era o ponto de contato mais próximo para futuros jogadores ingressarem na organização germinal. Sem ele, muitos jogadores reais se juntariam a um acampamento que fosse mais próximo e conveniente para eles. Isso conteria bastante a taxa de expansão da organização germinal em um futuro próximo. O chefe da germinal ainda não percebeu a importância desta base, ele só ficou consternado com a perda de uma grande base comum. A Intel de Anxiao deu a outras potências a oportunidade de atacar a organização germinal. O progresso da missão que ele recebeu de tais eventos foi menos do que um ataque direto feito por ele mesmo com base no cálculo da taxa de contribuição. Mas se ele insistisse em atacar a organização pessoalmente, o dano individual que ele poderia lhe dar não seria suficiente para acompanhar o ritmo de expansão da organização. Naturalmente, sua melhor opção era distribuir em massa informações que pudessem prejudicar a organização. O progresso mínimo necessário para a missão Camp Destroyer era de apenas 20%. Não era necessário que ele perseguisse a perfeição para não correr o risco de perder em outras missões. É hora de mudar o método de fornecimento de informações. Anxiao semicerrou os olhos. Depois de completar a missão, era hora de ele trabalhar em outras coisas importantes. Anxiao foi até o rádio e falou com Liao. Como está a situação agora, irmão Xiao? O exército Slea apreendeu todos os suprimentos da base do Vale Dark Crow. Eles também capturaram algumas centenas de seus membros, incluindo Dormund. Infelizmente, os dois diretores, Pan Kuang e Gigi, escaparam. Onde está o exército agora? Eles ainda estão varrendo o campo de batalha. Eles provavelmente vão recuar para a fronteira amanhã. Ok, mensagem recebida. Ponto. Depois que o exército Slian terminou de varrer o campo de batalha, eles montaram um acampamento no local e se prepararam para uma retirada no dia seguinte. Liao e Lambert continuaram a se encontrar com o resto, e os agentes da Divisão 13 se reuniram para elogiá-los por seu excelente trabalho de inteligência. A geração mais jovem de agentes é muito capaz, comentou Ma Qingyang. Xiao Linlin, seus companheiros de equipe fizeram um ótimo trabalho, disse Di Su. O resto entrou na conversa. Vocês fizeram um excelente trabalho, realmente louvável. Agimos sob as instruções dadas pelo irmão Xiao. Liao estava se sentindo um pouco desconfortável com todos os elogios. Os colegas agentes da Divisão 13 perceberam que era Anxiao quem merecia todo o reconhecimento. Kibaji decidiu elogiar fortemente a contribuição de Anxiao em seu relatório. No entanto, ele percebeu que Anxiao ainda não tinha voltado. Ei, onde ele está? Ele provavelmente está atrasado por certas coisas. Quando o céu escureceu, Anxiao ainda não estava à vista. Como ele ainda não voltou, Liao Lin ficou confusa. Então ela cutucou Liao para que ele entrasse em contato com Anxiao. Tentei me comunicar com ele mais de 40 vezes, mas ele ainda não respondeu. Liao estava sem opções. Era madrugada. O exército de Slian estava pronto para voltar à fronteira, mas Anxiao ainda estava desaparecido. Os agentes da Divisão 13 começaram a imaginar as possibilidades de um acontecimento tão estranho. Zhang Wei teve um pensamento repentino. É possível que Anxiao já tenha se mudado de volta para a fronteira? Isso é possível. Anxiao sempre se mudou por conta própria. Ele pode pensar que não é necessário que ele se encontre com eles agora. Todos ponderaram sobre essa possibilidade. Todos os agentes seguiram o exército de volta enquanto essa preocupação permanecia em suas mentes. Ponto. As tropas de Isla pareciam relaxadas e foram bastante indisciplinadas no caminho de volta. No meio das tropas, o coronel Carl estava sentado no veículo de comando. Ele estava deliberando sobre um problema muito grave. Nesta missão, não teve um desempenho destacado. Em vez disso, ele cometeu um erro crítico em sua decisão, que resultou em vítimas desnecessárias. Isso definitivamente levaria a uma avaliação ruim de sua habilidade pelos superiores. Ele teve que aumentar artificialmente sua importância nesta missão para obter mais méritos para este ataque. Se eu pudesse receber o crédito pela contribuição da Divisão 13, Carl teve uma ideia. Ele talvez pudesse escrever no relatório que foi ele quem instruiu Anxiao a levar seus dois companheiros de equipe para espionar a base que lhes deu informações críticas. Nesse cenário, sua importância como cargo de comando seria muito elevada. Isso pode funcionar. A Divisão 13 partirá assim que a missão for concluída. Eles não podem vir a Esla e me expor. Além disso, meu relatório para os superiores será mantido em segredo de todos os outros. De repente, houve uma comoção vinda do lado de fora do veículo, e Carl percebeu que as tropas haviam parado de se mover. Coronel, há dois cadáveres à nossa frente. Eles parecem ser Pan Kuang e Gigi. Carl estava em choque. Ele deixou o veículo rapidamente para verificar os corpos. Eram mesmo os dois diretores da base. As tropas ficaram surpresas e começaram a tagarelar. Eles se lembraram de como esses dois diretores eram fortes apenas alguns dias atrás. Mas eles foram mortos assim. Quem fez isto? Quem deixou os corpos aqui? Gritou Carl. Ninguém respondeu quando as tropas se entreolharam. Eles tinham acabado de descobrir os corpos. A Divisão 13 logo chegou ao local ao ouvir a comoção. Eles estavam muito pasmos. Deve ser obra de Anxiao. É inacreditável que
porque ele tenha realmente conseguido, mas porque ele colocou os corpos na estrada. Isso é apenas dar crédito gratuito aos Sleans. Carl estava radiante de alegria. Ele poderia reivindicar o crédito por matar os diretores. Ele acenou para suas tropas embrulharem os corpos e levá-los de volta ao acampamento. Assim que as tropas moveram os corpos, ouviu-se o som de minas terrestres sendo ativadas. As tropas ficaram apavoradas e rapidamente pularam em diferentes direções. Carl foi pego de surpresa. Ele só teve tempo de cair no chão. No entanto, não houve explosão depois que os segundos se passaram. Um bravo soldado levantou-se e foi desenterrar as minas terrestres. Ele o pesou na mão e percebeu que era muito leve. Esta não é uma mina real. Eles estão todos vazios. As tropas ficaram furiosas com a pegadinha. Isso não é nada engraçado. Que jogada miserável. Acabei de fazer xixi nas calças. Os agentes da divisão 13 tinham uma expressão estranha. Eles não sabiam se riam do que viam. Parece algo que Anxiao faria, murmurou Li Alin. Carlos se levantou com uma expressão confusa. Seu uniforme de oficial limpo e bem passado estava agora coberto de lama e grama. Ele agora estava lívido. Ele sabia que foi Xiao An quem fez isso. Ele queria irritá-lo com uma brincadeira como essa. Que brincadeira infantil. Ele disse com raiva. Bang! Um leve tiro foi ouvido ao longe. A bala perfurou a têmpora de Carl e tirou uma gota de sangue de sua cabeça. Os olhos de Carl ainda estavam abertos. Ele foi incapaz de compreender o que acabara de acontecer, totalmente pego de surpresa. Seus olhos estavam cheios de desejo pela vida e uma pitada de descrença. Seu corpo vacilou antes de cair no chão. Apenas um momento atrás, ele estava sonhando com seu sucesso militar e seu futuro brilhante. Ele não podia acreditar que havia sido morto no caminho de volta para reivindicar o crédito por seu sucesso na missão. Nesse momento, todos, incluindo os agentes da divisão 13 e as tropas, ficaram em estado de choque. Eles não podiam acreditar no que tinha acontecido diante de seus olhos. No topo de um penhasco distante, Anxiao ergueu a cabeça da mira de um franco atirador. Ele parecia relaxado. O que vai, volta. Capítulo 88. Influência. Anxiao havia saído para a estrada na noite anterior, quando as tropas estavam acampadas no campo de batalha. Ele havia plantado uma armadilha usando os cadáveres de Pan Kuang e Gigi para atrair o coronel Carl para fora de seu veículo. No momento em que Carl saiu de seu veículo de comando, Anxiao teve a oportunidade de atirar nele. Além disso, ele havia colocado uma mina terrestre vazia sob os corpos para assustar as tropas fora de sua formação para que ele pudesse obter um tiro melhor contra o coronel Carl do penhasco distante. Matar um oficial de alto escalão de Esla na frente de todos levantaria suspeitas entre os Eslian. Eles provavelmente poderiam deduzir que foi Anxiao quem fez isso com base no uso dos dois corpos. Mas Anxiao não estava nem um pouco preocupado. Eles não tinham nenhuma evidência concreta para provar que ele era culpado. Enquanto a divisão 13 negasse, tudo o que Esla podia fazer era protestar diplomaticamente. Eles nunca poderiam responsabilizar Anxiao. Assim como Carl não se importava se o inimigo os matasse, a equipe de Zangui também poderia empurrar a culpa para o pessoal fugitivo da base do Vale do Corvo Negro. Posso ser tão tortuoso quanto você, Carl. Anxiao inclinou o cano e o cartucho da bala fumegante caiu. Ele convenientemente o jogou no bolso, sem deixar rastros. A ordem de Carl quase tirou sua vida. Ele estava fadado a se vingar depois que a missão fosse concluída. Anxiao já foi um jogador real que sempre se vingava quando alguém, independentemente de quem fosse, o fazia mal. E ele se vingaria de todas as maneiras. Sem falar muito, Anxiao viu que as tropas de Esla estavam confusas com sua mira. Algumas das tropas ficaram furiosas. Eles embarcaram em seus veículos e se moveram rapidamente em direção à fonte do incêndio. Ele calmamente guardou o atirador dissimulado em sua mochila. Ele escolheu a dedo a posição para uma fuga fácil após o assassinato. Depois de se virar, ele pulou do penhasco e uma sensação de queda livre o atingiu imediatamente. Ele bateu no botão em suas costas e duas belas asas dobráveis de metal se expandiram. Ele estava então planando no ar em direção à floresta sob o penhasco. Planadores que swallow. Quando as tropas de Esla chegaram ao penhasco, tudo o que puderam ver foi uma sombra ágil que desapareceu rapidamente diante de seus olhos. Os agentes da divisão 13 ainda estavam pasmos. Eles não podiam acreditar que Anxiao teve a coragem de matar um oficial comandante de Esla. Era definitivamente uma boa maneira de dar vazão à raiva, mas haveria consequências terríveis. Nada era pior do que matar um oficial militar de alto escalão de Esla bem em suas terras. Parecia que Anxiao tinha bolas de aço. Que Bajia estava muito ambicioso, mas quando viu que as tropas de Esla não haviam prendido ninguém, ficou aliviado. Graças a Deus ele fugiu. Nesse caso, eles não podem provar que ele é culpado. Ainda podemos defender nosso caso. Esperar. Se Anxiao desaparecer, vamos tomar o lugar dele nos julgamentos. Os olhos de todos estavam bem abertos. Eles sentiram que era algo que Anxiao definitivamente faria. Como ele pode simplesmente empurrar todos os problemas para nós? Ele é um mestre em fugir da responsabilidade. As tropas de Esla ao redor ergueram seus rifles com raiva e apontaram para os agentes da divisão 13. Eles foram presos, trancados nos carros e escoltados de volta ao campo de fronteira. Assim que o suboficial relatou o incidente, o governo de Esla ficou furioso. Os agentes de Esla tiveram que interrogar a divisão 13, pois eram os principais suspeitos. No entanto, eles logo ficaram frustrados. A divisão 13 insistiu que não sabiam de nada sobre o incidente. O Inna sentiu uma sensação de derrota. Todos sabiam que Anxiao tinha feito isso, mas ninguém tinha nenhuma evidência para provar que era ele. Eles não conseguiram nem mesmo encontrar o cartucho, o que significava que a única coisa que podiam fazer era interrogar a divisão 13 repetidamente. Já que eles não podiam usar métodos torturantes para extorquir informações porque estava contra os agentes do Star Dragon,
Seus esforços foram em vão. Além disso, a condenação dos superiores de Isla foi recebida com desculpas vazias da Divisão 13. O chefe da inteligência na Divisão 13 pegou um jato particular para chegar rapidamente à fronteira de Isla a fim de resgatar seus agentes. Sem nenhuma evidência concreta, Isla teve que libertar os agentes da Divisão 13. O chefe da inteligência trouxe todos para fora da sala de interrogatório e de volta ao jato. Ele ordenou a Kibaji que relatasse os detalhes do incidente depois de ter certeza de que não havia nenhum funcionário de Isla por perto. Ele é um criador de problemas. Felizmente, ele não deixou nenhum vestígio. Caso contrário, Isla não teria descansado até que o encontrassem, disse ele. Kibaji estava envergonhado e não ousou responder. No final das contas, ele teve que assumir total responsabilidade como líder do Star Dragon nesta missão. O chefe da inteligência olhou para ele sem dizer uma palavra. Ele refletiu sobre a reação dos superiores da Divisão 13 ao ouvir esta notícia. Eles acreditavam que as ordens de Carlo foram autorizadas pelos altos funcionários de Isla. Era a única conclusão razoável para explicar por que Isla propositalmente enviou um oficial radical para comandar essa missão. Eles estavam descontentes com os atos insidiosos de Isla. Na verdade, foi um final muito bom. Afinal, Isla falhou em causar qualquer dano aos agentes do Star Dragon, e ainda assim, eles perderam um oficial de alto escalão. Eles ainda tiveram que engolir a perda sem pegar o culpado. Este sujeito fez um excelente trabalho. O chefe da inteligência acenou com a cabeça calmamente. Desta vez, mesmo os falcões do departamento não tinham nada de crítico a dizer sobre o incidente. Na verdade, eles amaram o que An Xiao fez. Se alguém tivesse a audácia de conspirar contra o Star Dragon, a retaliação seria rápida e mortal. Apesar da apreciação, os chefes do departamento concordaram por unanimidade na reunião interna anterior que deveriam impor maior controle sobre An Xiao e não deixá-lo escapar de sua vigilância. Como fonte de informações valiosas, An Xiao era importante demais para justificar acidentes ou contratempos. Por causa da atitude cooperativa de An Xiao, eles foram muito tolerantes com suas ações. Mas desde o incidente da missão conjunta, eles ficaram profundamente alarmados. Eles chegaram ao consenso em rejeitar qualquer um dos futuros pedidos de missão de An Xiao. Essa moção foi aprovada sem qualquer objeção, mesmo dos conservadores da Divisão 13. O departamento ainda estava disposto a cooperar com An Xiao, mas antes de divulgar todas as informações que tinha, ele não deixaria a vigilância do quartel-general. O chefe da inteligência terminou de contemplar e olhou para a equipe de agentes. Ele então olhou para o relógio e disse em um tom confuso: "Por que An Xiao ainda não voltou? Eu não faço ideia." Kibaji balançou a cabeça. "An Xiao acabou de me contatar." Liao de repente apertou o fone de ouvido e ficou muito animado. Mas no próximo segundo, sua expressão mudou drasticamente. O que ele disse? O chefe da inteligência teve um mau palpite. O irmão Xiao disse: "Ele vai ficar quieto até que a poeira baixe." Gaguejou Liao. "Deitar baixo até que a poeira baixe?" Isso significa. O chefe de inteligência demorou a processar o significado desta mensagem. Então, ele rapidamente percebeu o que significava. "Ele não vai voltar?" Sua expressão tornou-se medonha. Zhang Wei parecia em estado de choque. Liao Lin estava com os olhos arregalados. Lambert não acreditou. Todos ficaram totalmente chocados. Parecia que ele estava realmente indo sozinho. Não havia realmente nada que ele tivesse medo de fazer. 20 minutos depois, no quartel-general da Divisão 13, Gui convocou uma reunião de emergência. Os diretores que não estavam lotados na sede juntaram-se à videoconferência. Todos tinham um olhar solene. An Xiao fugiu, Gui disse em um tom moderado. Todo mundo engasgou. "Ele está desertando, não está claro." Antes disso, ele atirou em um oficial militar Islian. "É possível que ele tenha medo das consequências, então ele escapou." "Mas essa possibilidade não é alta", respondeu o chefe de inteligência. As outras cabeças ficaram irritadas. Essa razão era altamente improvável, a menos que An Xiao acreditasse que Star Dragon era incapaz de protegê-lo, o que também significava que An Xiao desprezava suas habilidades. "E o rastreador GPS que plantamos em seu telefone?" "O rastreador não se moveu nas últimas 24 horas. An Xiao descobriu e removeu. Ele vai desertar. Ele deve estar ainda perto de nós e indo em direção ao deserto. Temos que trazê-lo de volta." O chefe de assuntos internos trovejou. "Não podemos ter certeza de que ele está desertando." Gui acenou com as mãos em desaprovação. Todas as cabeças fervilharam silenciosamente. Eles estavam planejando restringi-lo na capital ocidental no momento em que ele voltasse, mas sua fuga repentina havia arruinado todos os seus planos. Foi um movimento premeditado ou foi apenas uma decisão repentina? Foi deserção ou foi outra coisa? O protocolo padrão indicava que, quando o agente interrompia o contato e a causa exata do desaparecimento não era conclusiva, a primeira coisa que eles precisavam fazer era enviar pessoas para rastrear o agente. Em seguida, eles entrariam em contato com o agente para fazer um julgamento com base em sua reação para o curso de ações subsequente. Se o agente resistisse à captura ou continuasse a correr, eles não teriam escolha a não ser caçar o agente globalmente. Se o agente tivesse um bom motivo, o protocolo garantia que um mal-entendido e homicídio culposo fossem evitados. Acabou de chegar. A organização Germinal aumentou a recompensa por capturar ou matar An Xiao em 5 vezes, para 5 milhões na rede escura, disse o chefe de inteligência de repente.
Todos ficaram totalmente surpresos. Esta missão foi anunciada como um exercício conjunto entre os dois países. Como a organização germinal sabia que Anxiao era o principal catalisador, havia uma toupeira dentro deles, o aumento na recompensa implicava que a organização germinal estava determinada a matar Anxiao mais do que nunca. Além disso, a organização já havia localizado Anxiao para estar na capital ocidental. Poderia ter sido esse o motivo da partida de Anxiao? Ele não estava com medo de ser localizado pela organização no deserto e massacrado. A organização germinal ficou muito mais confusa no deserto. Eles poderiam muito bem disparar mísseis para bombardear toda a área. Ele veio para Stardragon para buscar proteção em primeiro lugar. Como ele de repente teve coragem de sair? Esta questão permaneceu na mente de todos. Gui bateu na mesa e encerrou a reunião. Vamos continuar a manter sua identidade como nosso agente e arquivá-lo como pessoal desaparecido. O Departamento de Inteligência irá coletar as fitas de vigilância, registros de migração e registros de transporte de todos os lugares para tentar contatá-lo. Também enviaremos equipes de busca para encontrá-lo. Devemos contatá-lo primeiro, antes de qualquer ação subsequente. Destacado, destacado, destacado. Ponto. No jato particular de volta, os agentes da Divisão 13 constantemente espiavam na esquina, onde a equipe de Zhang Wei estava. Era como o centro de um vórtice de alta pressão. Zhang Wei beliscou a ponte do nariz com um olhar sério. As veias em sua testa estavam aparecendo claramente. Lambert estava limpando a faca em silêncio. Li Yalin estava constantemente sacudindo as pernas com uma expressão de indignação e ansiedade. Seu terno preto apertado delineava suas belas e sedutoras pernas longas. Liao estava sentado ao lado, assustado. Ele queria fugir de seus furiosos companheiros de equipe, mas tinha medo de fazê-lo. Ele tremia de medo. Isso é demais. Ele apenas saiu sem nos dizer nada. Ele claramente não nos trata como seus companheiros de equipe. Li Yalin bateu com força na mesa. O som estrondoso assustou todos os outros agentes que estavam bisbilhotando nas redondezas. As mãos de Zhang Wei seguraram metade de seu rosto e ele parecia não ter nada pelo que viver. Ele modificou meu traje blindado. E ninguém mais sabe como consertá-lo, ele murmurou. Ponto. Foi uma grande tragédia. Os outros agentes não sabiam como consolar Zhang Wei. Ele me pediu para anotar pedidos comerciais para ele e já cobrou o depósito de algumas dezenas de pedidos. O que eu faço agora? Li Yalin cerrou os dentes de raiva. Os outros agentes ficaram assustados. Eles perceberam que também haviam feito alguns pedidos. Porcaria. Nossos depósitos. Usei minha reputação para garantir ao seu negócio. Ele arruinou totalmente a minha reputação. Li Yalin agora parecia uma esposa relutante que estava sendo traída. Ela beliscou o braço de Liao em uma tentativa de liberar sua raiva. Liao sentiu uma dor imensa. Ele imediatamente saltou para longe e disse apressadamente: acalme-se, acalme-se. Você conhece sua verdadeira identidade? Lambert comentou de repente. Os três ficaram assustados. Eles não sabiam de sua verdadeira identidade, mesmo depois de estarem na mesma equipe por tanto tempo. Anxiao sempre foi um tanto misterioso e nunca divulgou qualquer informação relacionada à sua verdadeira identidade. Mesmo os superiores se recusaram a contar à equipe. Nesse momento, todos estavam desanimados. Quando eu o encontrar, com certeza vou dar uma surra nele, disse Li Yalin com uma voz enfurecida enquanto estalava os nós dos dedos ruidosamente. Capítulo 89, 3 meses para abrir o beta. 2 dias depois, em Slice Morning City, uma cidade costeira perto da fronteira, Morning City tinha um grande porto marítimo que controlava um grande volume de navios transcontinentais. E a cidade era uma metrópole com muitos prédios altos. Esla tinha a força marítima mais forte entre as 6 nações. Ela se concentrava no desenvolvimento de sua marinha para proteger suas numerosas cidades costeiras. Havia 4 continentes na Aquamarine. Eles foram separados um do outro pelos enormes oceanos. Havia um velho ditado: quem controla o mar controla tudo. Havia toneladas de recursos sob o fundo do mar, incluindo petróleo e gases naturais. A extração de combustíveis fósseis do mar era o principal pilar da economia de Esla. Anxiao lembrou que Esla tinha uma estratégia militar secreta chamada o Quarto Plano de Contingência contra a Grande Crise. O plano era produzir muitas naves-mãe de milhares de metros de comprimento em preparação para o cenário que o país sofreria com grandes calamidades, como a Guerra Mundial Nuclear. Eles poderiam fazer a transição para uma nação à deriva no mar e preservar sua população. Embora essa estratégia tenha pavimentado o caminho para outros, vale a pena imitar seu espírito de preparação para o pior em tempos de paz. Como diz o ditado, aquele que prospera em preocupações e adversidades morre com facilidade e conforto. Isso significava que, se alguém não criasse algum tipo de problema, poderia muito bem não viver. Esperar. Isso não parece certo. Bem, não é importante. Agora, Anxiao, com uma nova cara, esperava na filial da Fabian Company na cidade. Ele havia usado o cartão ouro preto de Matteus para receber tratamento VIP no local. Foi sua parada temporária para descanso. Haviam 3 meses para abrir o beta, e mover-se sozinho renderia a ele a maior quantidade de benefícios. Ele poderia usar os canais da Fabian Company para comprar peças mecânicas com a enorme quantidade de dinheiro que havia acumulado para fazer mais máquinas. Ele poderia então ganhar muito XP com isso e até mesmo vender seus produtos por mais dinheiro. A busca secreta do velho Lu só seria acionada após o beta aberto. Ele havia estabelecido um bom relacionamento com ele, então não tinha pressa em continuar esta missão. Anxiao escreveu os pontos-chave para o desenvolvimento pessoal neste último período de tempo antes do beta aberto. Acione todas as missões de alta recompensa e, subsequentemente, obtenha habilidades e habilidades raras para melhorar meu poder. Obter canais de suprimento estáveis para peças mecânicas de modo a me permitir fazer máquinas durante o curso de minhas missões e ganhar mais XP.
continue a causar destruição para a organização germinal. Aumentar o limite de recompensa de minha emissão de missão pessoal em preparação para o beta aberto. Esses são aproximadamente os pontos de foco. Anxial largou a caneta e começou a pensar com cuidado. O primeiro ponto foi fácil, pois ele se lembrava de muitas missões em grande escala. Além disso, os canais de abastecimento poderiam simplesmente ser obtidos na Fabian Company com a ajuda do cartão VIP Ouro Preto. Destruir a organização germinal foi sua missão de classe A. Ele teve algumas ideias iniciais sobre como poderia maximizar seu grande reservatório de inteligência. Ele poderia utilizar a ajuda de todos os poderes que eram hostis à organização. Quanto ao limite de recompensa de sua missão pessoal, o objetivo de Anxial era aumentar sua reputação universal. Como havia dois tipos de limites de recompensa, limite diário e limite de missão individual, ele poderia aumentar ambos melhorando sua reputação universal. Este foi o método mais econômico. Sua reputação universal agora era 0, mas tudo bem, Anxial definitivamente aumentaria no devido tempo. Havia 3 maneiras de obter reputação universal. O primeiro método era alcançar altos índices de contribuição em missões avançadas e raras. Normalmente, apenas a linha de missão principal de um planeta recompensaria a reputação universal. Sua missão de classe A, queda do germinal, era uma delas. Cada planeta, não apenas limitado a planetas novatos, tinha pelo menos uma ou mais histórias principais relacionadas às respectivas missões principais. Por exemplo, no planeta Akamarine versão 1.0, havia 2 enredos principais e um enredo oculto. O conflito entre as 6 nações e a organização germinal foi uma das principais histórias, os outros apareceriam apenas no beta aberto. Por outro lado, o enredo oculto só poderia ser descoberto por sorte. Esse método de obtenção da reputação universal era muito difícil e demorado. Ele não poderia alcançá-lo em um curto espaço de tempo. O segundo método era bastante aleatório. Envolvia fazer coisas relacionadas à reputação de alguém em um campo que poderia se tornar potencialmente conhecido. As coisas podem ser muito variadas e circunstanciais. Ninguém tinha uma ideia clara de como fazer isso e não era confiável. Anxial estava interessado em aplicar o terceiro método, ficando no topo de algumas listas de classificação, a maneira mais fácil de obter reputação universal. Algumas facções criaram classificações reconhecidas publicamente. Ao subir ao topo da classificação, ele poderia facilmente obter reputação universal. No entanto, se alguns novos caras o empurrassem para baixo no ranking, sua reputação universal diminuiria, tornando este método não confiável. Esse foi o método empregado pela maioria dos jogadores reais. A reputação universal rapidamente ajudou a reputação de um acampamento acumulado, que por sua vez, deu aos jogadores descontos em itens de NPC e oportunidades para desencadear missões raras. Os dedos de Anxial em uma mão tocaram a superfície da mesa enquanto ele continuava a contemplar isso, e com a outra mão ele cutucou o nariz. Bem, antes de fazer qualquer movimento, deixe-me livrar-me de todos os fardos EXP que tenho agora. Ele olhou para sua interface de personagem, que mostrou um total geral de 720.000 EXP. Ele canalizou diretamente toda a EXP para nivelar seu personagem para 30. Consequentemente, suas estatísticas aumentaram. O mecânico, novato, atingiu o nível máximo. A última subida de nível sempre deu aos jogadores o maior aumento de estatísticas. Desta vez, ele recebeu um aumento de 90 pontos em sua energia entre os níveis 9 e 10. Ele então jogou todas as 6 estatísticas não atribuídas em sua inteligência, aumentando para 100. Sua mente tornou-se instantaneamente muito mais clara e ele se sentiu mais à vontade controlando todas as máquinas. A inteligência afetou muitas áreas diferentes de um mecânico, incluindo velocidade de produção, qualidade de produção e bônus de dano ao usar armas mecânicas. Por exemplo, quando um mecânico usa uma pistola que normalmente causa 20 pontos de dano, a pistola causa mais dano devido ao bônus de dano do mecânico. Assim, embora outras classes de jogadores ainda possam usar armas mecânicas, o dano seria menor. Sublinhado, mecânico, novato, atingiu o nível máximo. Para avançar, aprenda 20 projetos. Macro 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 macro. Este requisito aleatório para o avanço da classe é bastante simples. Anxial ficou maravilhado e contou as plantas que aprendera até então. Ele tinha apenas menos de 8 anos. Ele não queria produzir projetos inúteis por meio de fusões aleatórias. Devo fazer uso total do EXP que tenho. De qualquer forma, todo o EXP é armazenado na interface. Então não há pressa em avançar minha aula. Ponto. Na filial de Morning Wind City da Fabian Company, o homem responsável, Antonio, estava fumando um charuto. Ele foi construído como uma montanha, preenchendo todo o espaço do sofá. Ele exalou uma baforada e olhou para Anxial, que estava sentado no sofá, de cima a baixo para medi-lo. Anxial estava vestindo uma jaqueta preta e seu simulador facial simulava um homem de meia-idade comum, desempregado, que parecia bastante modesto. Esse era o rosto que ele havia preparado para sua nova identidade. Anxial tirou uma lista de compras de suprimentos e disse lentamente: quero todos os itens desta lista. Antonio pegou a lista e examinou-a. O custo total será de $100.000. Após o desconto de 20% do seu Black Gold Card, ele custará $80.000. Além disso, quero comprar um passe de entrada para a Sociedade do Pacto de Sangue da T-Darknet. $20.000.
Os olhos de Antonio se estreitaram. A Darknet era o centro de toda a inteligência relacionada ao submundo. Era totalmente controlado pela Darknet Organization, uma facção neutra que seguia estritamente os princípios de não se envolver em conflitos e se desenvolver pacificamente. Muitas facções eram parceiras de negócios da organização Darknet. Eles forneceram às pessoas do submundo muitos tipos de serviços, incluindo, mas não se limitando a, armas de fogo contrabandeadas, transferências de pacotes, esconderijos, assassinos contratados, mercenários e inteligência. A Blood Act Society era a organização de assassinos contratados pela Darknet Organization. Usando o passe de entrada, Anxiao poderia se tornar um assassino contratado pela organização e desfrutar de todos os serviços fornecidos pela Darknet. Isso significava que Anxiao poderia desbloquear seu relacionamento com a Darknet apenas usando o passe. Embora Blood Act Society fosse um nome péssimo, tinha outro nome mundialmente famoso: a União dos Assassinos. Claro, também se poderia chamá-lo de Clube Social Assassino, que degradou instantaneamente sua classe. Um jogador teve que passar por uma série de missões complicadas para se juntar à organização Darknet. No entanto, o tempo era essencial para Anxiao. Então ele preferia usar dinheiro extra para comprar o passe em vez de gastar algumas dezenas de dias cumprindo o requisito de entrada. Embora $20.000 fosse uma grande soma de dinheiro para jogadores reais, era considerado um amendoim para ele. Quem disse que dinheiro não traz felicidade? Anxiao murmurou. Quando ele ainda era um jogador real, ele precisava ser mesquinho e calculista sobre cada compra. Ele nunca sentiu o prazer de ter tanto dinheiro para gastar antes disso. Os suprimentos mecânicos logo foram transportados para a oficina particular que Antonio providenciou para ele. Anxiao passou a consertar todo o equipamento que foi danificado durante a luta contra Pan Kuang. As peças mecânicas restantes foram destinadas ao novo maquinário. Eu estarei me mudando sozinho, sem nenhum suporte de equipe. Portanto, meu estilo de luta deve se concentrar mais em minimizar o perigo. Sniping é melhor para mim temporariamente. Preciso desenvolver atiradores mais poderosos e novos tipos de balas. Além disso, vou precisar de alguns explosivos, armadilhas e armas anti-veículo. Por último, provavelmente vou precisar de máquinas que me permitam entrar em lutas corpo a corpo, como armas minúsculas e secretas que podem causar o máximo de dano. Anxiao contemplou por um tempo antes de sacar sua interface para iniciar sua fusão de talentos. Ele decidiu começar com novas balas. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Nível 3 Armamento Básico mais Nível 3 Ciência do Material Básico mais Nível 2 Princípio de Dinâmica Básica. Esta fusão vai custar 15.000 XP. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu bala de penetração em forma de fuso. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Nível 3 Armamento Básico mais Nível 3 Ciência do Material Básico mais Biologia Básica Nível 1. Esta fusão vai custar 15.000 XP. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu I'm Bullet. Sublinhado. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Nível 3 Armamento Básico mais Nível 3 Ciência do Material Básico mais Nível 2 Óptica Básica. Esta fusão vai custar 15.000 XP. Sublinhado. Sucesso da fusão. Parabéns, você descobriu Flash Bullet. Macro 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 macro. Eu ainda tenho mais de 20.000 XP restantes, e minha capacidade de sniping ainda não está de acordo com o padrão. Vamos continuar. Anxiao ponderou por um momento antes de decidir aumentar a habilidade central, Snip, para o nível 5, o que aumentou sua precisão e alcance de tiro. Ele havia roubado o rifle de precisão chamado Rei Falcon da equipe de logística do exército de Esla. O rifle era preto e apenas uma arma cinza. Tinha qualidade medíocre. Ele logo começou a atualizar a arma. Anxiao se concentrou em aumentar o poder do rifle de precisão durante essa série de atualizações. O dano foi aumentado para 92.103. A taxa de tiro era de 2 tiros por segundo, o alcance era de 600 metros. Mas com Machinery Affinity e Sniping, seu alcance podia chegar a 750 metros. O que era suficiente para seu uso. Anxiao ainda tinha dezenas de milhares de XP, mas ele decidiu segurá-lo primeiro. Ele iniciou a produção das 3 balas que havia descoberto anteriormente. Logo, lotes de novos projéteis foram produzidos. A oficina privada da Fabian Company foi adaptada principalmente para fabricar armas de fogo e munições, o que economizou a Anxiao um bom tempo para toda a produção. Isso também lembrou Anxiao de algo. Devo fazer alguns assistentes de robô para me ajudar na produção de peças mecânicas. Ele já tinha a planta dos chips inteligentes e outras peças necessárias para o robô. Tudo o que ele precisava fazer era atualizar sua programação básica, antes que pudesse produzir um robô rover simples que pudesse atuar como seu assistente. Porém, como ele ainda não tinha uma base fixa, não lhe cabia ainda produzir os robôs. Os passos de Antonio foram ouvidos. Logo, ele entrou na oficina. Ele colocou uma moeda de ouro escuro de desenho complexo sobre a mesa e disse: "Este é o seu cartão de membro." Anxiao ficou maravilhado. Sublinhado. Você desbloqueou uma nova reputação de acampamento. Blood Act Society, Code 0300, Reserve Level Assassin.
Capítulo 90. Primeira tarefa. O Hotel Victoria era um luxuoso hotel de 43 andares de altura e tinha filiais em todas as grandes cidades das 6 nações. Era propriedade da organização Darknet e só permitia que membros da organização ficassem. O hotel usaria a desculpa de não há quartos disponíveis para impedir que pessoas normais permanecessem no local, enquanto funcionava como um esconderijo para os membros. Era também o salão de transações para pessoas de diferentes campos. Nenhuma luta era permitida neste lugar, e qualquer um que quebrasse a regra receberia assassinatos sem fim. Depois de obter o passe, Anxiao foi para o Hotel Victoria. Tinha um interior clássico, com vários tipos de móveis envelhecidos de madeira marrom escura, que tinham um belo brilho. Uma sensação de serenidade transbordava em cada canto do hotel. Anxiao foi até a recepção antes de revelar sua moeda da Sociedade do Pacto de Sangue. Em seguida, ele foi levado ao 23º andar por um servo. 23º ao 25º andares pertenciam à Sociedade do Pacto de Sangue. O 23º andar era a área de descanso e transação para todos os assassinos. Eles seriam empregados ou pagos aqui. O andar também contava com inúmeras opções de entretenimento, como bar, cafeteria e restaurantes. Depois que ele entregou sua moeda dourada escura para a recepcionista no 23º andar, outro servidor usando uma luva branca veio receber Anxiao. Eles se sentaram em uma mesa semi-privativa no canto. O servidor pegou um notebook com capa de couro preta e começou a registrar as informações pessoais deste novo membro. Qual será o seu codinome? Anxiao pensou por um momento e decidiu usar um nome encantador, que poderia ajudar sua reputação universal de algumas maneiras. Observador de nível de apóstolo número 9527 da dinastia Carmesim estacionado no grupo Colton. O servidor ficou estupefato. Os assassinos geralmente tinham nomes minimalistas como Silver Fox, Devil Snake ou Ghost, o tipo que era mais apreciado na época em que a capacidade de atenção reduzida era a norma. Esse nome único realmente intrigaria os empregadores. Mas era muito longo. O servidor tossiu. Você pode encurtar o nome? O quê? Eu só ouvi falar de outras pessoas reclamando de nomes curtos. Eu não sabia que as pessoas não gostariam de nomes por serem muito longos. Anxiao ponderou um pouco antes de pensar em outro nome. Preto. O servidor ficou brevemente sem fala. Seu nome é muito curto agora. Um codinome de mundo único é permitido, mas os codinomes que são apenas cores já foram usados por outros assassinos. Todos os nomes como vermelho, azul, laranja e assim por diante eram principalmente nomes de homenageados assassinos da geração anterior que já faleceram. A organização não permitirá que outra pessoa reutilize seus codinomes. Anxiao estalou os lábios em irritação. Parecia-lhe que dar nomes era uma tarefa complicada em qualquer lugar que fosse. Ele então veio com o nome final. Senhor Preto. Senhor Preto. Tudo bem. Este nome era muito mais comum. O servidor registrou rapidamente. Você agora é um assassino de nível reserva com um currículo em branco. Você só pode subir ao nível de escorpião ao concluir sua primeira tarefa. Os empregadores costumam escolher entre toda a nossa lista de assassinos. Se alguém o escolher, entraremos em contato. Até então, você pode assumir tarefas que estão abertas a todos no mercado ou assassinar o pessoal procurado. Claro, você também pode aceitar empregos privados. Não temos requisitos rígidos para nossos assassinos, mas receberemos 5% da recompensa como nossa comissão. Se você tiver alguma dúvida no futuro, pode sempre ligar para a nossa recepção no Hotel Victoria. Parece razoável. Anxiao acenou com a cabeça. Havia duas razões para ele se juntar à Sociedade do Pacto de Sangue. Primeiro, ele queria enfrentar todo o pessoal procurado que garantisse grandes recompensas, e essas missões desencadeariam missões de alta recompensa. Em segundo lugar, ele poderia ganhar alguma reputação universal ao se tornar um dos 10 principais assassinos classificados na rede negra. Faltavam apenas 3 meses para o beta aberto. Ele precisava acumular uma grande base de recursos usando o tempo restante de que dispunha. Todas essas são atribuições procuradas. O servo pegou um tablete e abriu uma página na Darknet antes de passá-la para Anxiao. Anxiao viu instantaneamente o pessoal mais popular da lista, ele mesmo. 0. Recompensa de 5 milhões de dólares. Morto ou vivo. Localização, Oeste Capital, Star Dragon. Tudo de bom. Se ele tivesse retornado à capital ocidental, seus movimentos teriam sido fortemente contidos. Felizmente, ele escapou mais cedo. Anxiao deu uma risadinha. Levaria muito tempo para a organização germinal perceber que seus esforços foram em vão. Ele era o alvo mais popular da lista de procurados, pois a organização germinal havia se esforçado muito para persegui-lo e caçá-lo recentemente, mas ele não era o mais procurado. Alguns dos preços acumulados haviam chegado a dezenas de milhões. Na maioria, eram atribuições impossíveis, como roubar informações ultrassecretas de um determinado país. Com base na segurança e defesa em torno do banco de dados subterrâneo da Divisão 13, a taxa de sucesso desta missão pode chegar a 0,001%, com a probabilidade de morte de 99,999%. Esta tarefa só parecia boa na lista, ninguém tentaria realmente fazer isso. Anxiao examinou ainda mais a lista. Ele logo decidiu em uma tarefa procurada. Derrube o Rose Militante, um grupo de mercenários ativos no deserto de Sumar, na Terra do Sul. A Terra do Sul era onde Isla estava localizada, e também era chamada de Continente Sul. Tinha uma vasta área terrestre e clima tropical. Os outros continentes eram o Continente Norte, Continente Ocidental e Continente Andrea, que se localizava no meio dos outros 3. Anxiao escolheu esta missão devido à sua proximidade. Quando ele estava prestes a aceitar a atribuição, o servidor deu um pulo repentino e disse: Senhor Black,
você tem uma nova tarefa pessoal. Han Xiao ficou agradavelmente surpreso. Ele recebeu uma tarefa 5 minutos depois de colocar seus dados na rede. Os negócios desta organização estão realmente prosperando, Han Xiao comentou com sinceridade. O próprio servidor ficou confuso. Tais acontecimentos são bastante raros. O empregador espera falar com você pessoalmente. O servidor olhou para a tela e continuou. Sente-se primeiro. Ele chegará em cerca de 10 minutos. Han Xiao obedeceu. 10 minutos depois, um homem de meia idade entrou apressado. Ele tinha a cabeça cheia de cabelos brancos, o que o fazia parecer muito mais velho do que sua idade real, e sua expressão era de desesperação. Ele entrou no corredor e olhou para a esquerda e para a direita antes de se aproximar de Han Xiao. Eu sou Shen Shanshui. Antes de uma designação ser oficialmente aceita, o empregador não divulgava o nome real do alvo. Os assassinos só podiam pedir outras informações básicas. Qual será a recompensa por esta tarefa? E me diga mais sobre a proteção e localização do alvo. 12 a 20 guarda-costas. A localização é certa nesta cidade. A remuneração será de $10.000. Apenas $10.000? Han Xiao franziu a testa ligeiramente. Esse preço foi insuficiente para empregar um assassino. Shen Shanshui acenou com a cabeça amiciosamente. Ele foi imediatamente rejeitado por outros assassinos quando souberam do preço. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar o preço normal, então decidiu tentar a sorte em novos assassinos como Han Xiao. Eu aceito. Han Xiao concordou. Shen Shanshui deu vivas por dentro. Ele pegou uma pilha de documentos e os passou para Han Xiao. Yu Youzu, localizado na Morning Wing City. Yu Youzu era um mafioso em Isla que estava sempre acompanhado por 12 a 16 guarda-costas compostos por soldados de reconhecimento do exército aposentados. Recentemente, ele expandiu sua influência para o território de Morning Wing City, que pertencia ao chefe da máfia local, Shen Shanshui. Ele não podia se proteger contra a invasão de Yu Youzu, e assim sua gangue mafiosa se desfez. Ele agora estava sozinho e queria contratar um assassino para vingá-lo. Han Xiao assinou o contrato depois de terminar de ler as informações. Sublinhado. Você ativou uma missão de nível I, tarefa de assassinato. Shen Shanshui. Macro 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 macro. Han Xiao já conhecia os requisitos da missão. Ele continuou a olhar para a recompensa da missão, e não era muito, apenas 5.000 EXP. Estou indo embora. Han Xiao se levantou e se preparou para sair. Shen Shanshui rapidamente impediu Han Xiao de ir e perguntou: quanto tempo você precisa para terminar este trabalho? Han Xiao fez uma pausa. Ele olhou pela janela e viu que era apenas meio-dia. Eu estou supondo que você não almoçou, certo? Shen Shanshui ficou assustado, sem entender o que Han Xiao estava tentando dizer. Han Xiao virou a cabeça e lançou-lhe um olhar indiferente. Ele terá ido quando você terminar o seu almoço. O coração de Shen Shanshui deu um salto. Com base em sua impressão, os assassinos normalmente fariam alguns preparativos pré-designação, como reconhecimento e planejamento de rota de fuga. Este era o Sr. Black realmente tão poderoso, ou ele estava apenas sendo arrogante?